Muito boa tarde, boa terça-feira, 15 horas, vamos dar início a mais um consultório. Esta tarde falamos sobre acidentes oculares, vamos ao nível da oftalmologia perceber alguns infortúnios que podem acontecer aos nossos olhos e que tratamentos e como é que a medicina pode e ajuda estas pessoas. Vamos também ter a oportunidade de falar sobre tipos de restaurações sobre dentes, com a ajuda do Dr. Miguel Almeida da Clínica Macro. Vamos também ter a oportunidade de responder às suas dúvidas sobre a especialidade de medicina dentária, por isso aproveite e ligue 225-083-204, o número para o qual pode e deve começar já a ligar. Se quiser enviar alguma imagem para ilustrar a sua dúvida, também pode fazê-lo através do nosso endereço eletrónico consultório@portocanal.pt. Pode também utilizar o nosso endereço eletrónico para deixar questões por escrito ou então alguma sugestão ou comentário também que nos queira deixar. Cumprimentar então a nossa primeira convidada desta tarde, doutora Teresa Painhas, oftalmologista. Muito boa tarde, doutora Teresa. Ora bem, é muito indesejável que aconteça alguma coisa aos nossos olhos, não é? Nós sempre que falamos dos nossos olhos ficamos assim um bocadinho impressionados, até mesmo quando basta um olho ficar vermelho, não é? Que nós ficamos muito apreensivos. Portanto, nós temos um carinho especial pelos nossos olhos e qualquer coisa que esteja alterada nós vamos notar e vamos procurar ajuda. Agora, há acidentes oculares verdadeiramente extraordinários e que podem acontecer a qualquer pessoa. Exatamente. Os acidentes oculares são, de facto, uma das principais causas de ida ao serviço de urgência e podem ter um impacto oftalmológico muito importante. Só para que os espectadores compreendam os números, segundo a Organização Mundial de Saúde, todos os anos ocorrem cerca de 500 mil de casos de cegueira em todo o mundo provocado por acidentes oculares. E se falarmos em cegueira unilateral, em 1/3 dos casos eles são provocados por traumatismos. Estes acidentes podem ocorrer em situações muito variadas. Podem acontecer no trabalho, podem acontecer em casa, nas escolas, em atividades esportivas e se há uns anos a principal causa era, de facto, acidentes de trabalho, com a implementação de medidas de segurança. Estes têm vindo, felizmente, a reduzir e, neste momento, a verdade é que a maior parte dos acidentes acontecem no domicílio. Isto é muito importante, sobretudo num ano um pouco atípico, em que passamos mais tempo em casa. Há a tendência de pregar aquele prego que era necessário, de acabar aquela atividade de bricolagem que estava pendente e, portanto, eu vou insistir um pouco nisto, na prevenção, porque, de facto, 90% dos acidentes podem ser prevenidos com a utilização de óculos. Todas as famílias deviam ter em casa uns óculos e utilizá-los, não é? Porque às vezes eles existem. Óculos de proteção, que era óculos de proteção, exatamente. Claro. Há vários tipos de acidentes oculares, podemos dividi-los genericamente em acidentes por traumas químicos, por traumas físicos, por agentes químicos, agentes físicos ou traumatismos mecânicos. Isto pode ter uma gravidade muito variável, não é? Obviamente há acidentes oculares com menos gravidade e acidentes oculares que podem ser devastadores. Muito bem. Portanto, estamos aqui a acompanhar o seu raciocínio com imagens. Sim. Portanto, aqui são os químicos, aquilo que pode acontecer. Exatamente. Os traumatismos químicos são, digamos que podem ser uma verdadeira emergência oftalmológica e a abordagem inicial é muito decisiva. Aqui é importante distinguir os produtos ácidos e os produtos básicos, isto porque têm comportamentos diferentes. Enquanto os produtos ácidos vão coagular aqui as proteínas da superfície da córnea e, portanto, vão funcionar como uma barreira que impede que o produto tenha uma penetração tão frequente. Os produtos básicos, que é, por exemplo, a cal, muito utilizada na construção civil, a soda cáustica, a amónia, vão destruir componentes da córnea, como o colagênio e os proteoglicanos, vão ter uma penetração mais profunda. É que a doutora Teresa trouxe-nos aqui um protótipo, vamos dizer assim, do que é o nosso olho. E o nosso olho tem estruturas diferenciadas e mais do que uma e com características muito diferentes, não é? Nós às vezes, leigos nestas matérias, não sabemos que o olho tem várias camadas, claro. Quais é que estão responsáveis
responsáveis por que funções, não é? Portanto, estas atingem sobretudo essa primeira camada do nosso olho, Sim, é isso? no caso de ser um produto ácido. Daí, nas bases, podem realmente penetrar em mais profundidade, daí que, no caso de uma queimadura química, é essencial lavar imediatamente. É das poucas situações que pode ser feito um tratamento no local antes de ir ao oftalmologista. Porque a lavagem vai diminuir o contacto do produto com o olho e, portanto, a lesão vai depender, claro, da toxicidade do produto, mas também do tempo em que ele esteve em contacto com o olho. Por isso, o objetivo é normalizar o pH da córnea. Se tivermos soro fisiológico, ótimo. Se não for possível, lavar com água pelo menos uns 20 a 30 minutos. Em relação às imagens, então, que mostramos, na primeira imagem de cima, não são imagens muito simpáticas. A primeira imagem é uma erosão, ou seja, uma perda desta camada superficial que falou, que ocorre em contacto com o produto químico. Nos outros casos são situações um bocadinho mais dramáticas. A imagem em baixo da esquerda, então, temos uma zona inferior que foi a zona afetada. O que acontece aqui é que a córnea, não é? Esta capinha transparente, tem umas células que são responsáveis pelo seu equilíbrio e pela sua regeneração. Aquele triângulo ali que vemos foi uma zona que perdeu essas células e, portanto, a córnea perdeu a sua transparência. Já as duas imagens da direita são imagens bastante dramáticas. A imagem de cima há uma perda total da transparência, portanto, a visão deste paciente está bastante comprometida e, neste caso, é necessário intervenção cirúrgica para recuperar. Ali, naquele caso, um transplante de córnea terá que ser feito e, muitas vezes, o prognóstico não é assim tão positivo. Além disso, no caso de haver penetração para o ângulo, que é uma estrutura responsável pela drenagem do humor aquoso, já tive a oportunidade de vir aqui falar do glaucoma e é uma estrutura que no glaucoma pode ser... Portanto, estamos a falar de uma estrutura que já está mais atrás, posterior. Não é? Ou seja, se houver penetração, pode haver uma cicatrização anómala aqui na zona do ângulo e isto pode ser detectado alguns meses após esta situação. Daí a importância de um seguimento mais regular. Portanto, quando a pessoa está a lidar com substâncias químicas e estas coisas acontecem, não é? Tem logo que, primeiramente, colocar água e tentar tirar produtos. Soro, se possível, água. Mas sim. não deve ficar sentado à espera, não é? Aqui estamos a falar de caráter de urgência. Sim, é o que nós chamamos uma emergência. Porque... Mas isto vai arder e doer, não é? Sim, as pessoas vai não vão arder, conseguir. Mas por vezes pode as ser pessoas deixam andar. Sim, bocadinho. Pode ser um salpico que até com lavagem ocorre alguma recuperação em termos de dor, mas que tenha uma penetração mais profunda. Muito bem. Pronto, mas temos muito de facto... bem, muito mal. Sim, muito mal. Mas... Temos outros agentes que podem provocar, então, estas lesões. No caso, a radiação ultravioleta, não é? Também responsável por situações crónicas. Se tivermos uma exposição em altitude, ou na neve, por exemplo, que faz uma reflexão maior, e em altitude, isto pode provocar uma situação chamada fotokeratite. Isto acontece não só nas radiações, com a exposição à radiação solar, mas também, por exemplo, a exposição a solário sem a utilização de óculos de proteção e nos trabalhadores que utilizam solda, ou seja, que têm uma produção de ultravioleta artificial. Se não forem utilizados óculos, dá também uma condição muito dolorosa, que vai dar uma ferida na camada superficial, mas neste caso, ao contrário dos traumatismos químicos, em geral é uma situação mais benigna. Outra situação que pode acontecer, que está ali a passar... Portanto, usar óculos de sol, não é? Sim, aqui é usar óculos com porque proteção solar. Estamos a falar de algo, porque nem todos nós estamos sujeitos a esta atuação das substâncias químicas, mas... Todos nós estamos expostos à sol, radiação solar sim. E há muita gente cujas profissões são exatamente mais vulneráveis a essa exposição solar e, portanto, a utilização de óculos de sol com proteção de 99%, não é? Exatamente. Não é aqueles óculos que às vezes são escuros, mas não têm a proteção correta. É muito importante. E, claro, nos casos dos soldadores, usar os óculos de proteção não só para quem está a soldar, mas às vezes quem está ao lado a ver e não usou os óculos é a pessoa que vem ao serviço de urgência. Claro. Muito bem. Exato. Outras lesões que possam ocorrer? Então, há uma situação muito comum no serviço de urgência, são os corpos estranhos superficiais. Isto pode acontecer em alguém que está a fazer limpeza, alguém que está a andar de moto e muito frequentemente ocorre em situações em que as pessoas estão a rebarbar e há uma limalha que salta a alta velocidade e embate na córnea.
Pronto. Uma vez que ela salta a alta velocidade, fica bastante aderente. O tratamento implica a sua remoção e pode necessitar de colírios antibióticos e de oclusão. Aqui, a população é muito imaginativa. Às vezes aparecem situações no serviço de urgência em que houve uma tentativa de tirar a limalha com uma nota, com um palito e, obviamente, que além do risco de infecção que isto traz, o que pode muitas vezes acontecer é que o corpo estranho é empurrado mais para dentro do olho. Claro. E, portanto, uma lesão que até era superficial pode ser mais profunda e deixar sequelas. O olho é muito sensível e às vezes a pessoa pode nem ter a noção do que é que de facto entrou para o olho. Mas vale não mexer muito. Exatamente. Nessas situações é mesmo importante ser avaliado, até porque muitas vezes o corpo estranho aloja-se debaixo da nossa pálpebra. Podemos ver ali em cima à direita na seta, o corpo estranho está debaixo da pálpebra e como que produziu uns risquinhos na córnea. Isto é bastante doloroso porque cada vez que se pestaneja há então estas erosões. E, portanto, é um atrito que se causa ali e vai magoar sempre. Exatamente, vai provocar dores. Também tudo isto também causa dor, certo? Causa dor. Após a remoção do corpo estranho, faz um tratamento com colírio antibiótico e a oclusão, e em geral resolve com mais ou com menos cicatriz. Pronto. Nós temos ali as imagens em baixo que são assim um bocadinho menos explícitas. O que é que aconteceu? Sim, ali? Então a imagem de baixo da direita é a correspondente aos risquinhos que aconteceram na pessoa que tinha o corpo estranho embaixo da pálpebra, isto porque aquilo é uma imagem que utilizamos um corante, a fluoresceína, que vai corar as zonas onde se perdeu o epitélio e, portanto, foi como se tivesse esse arranhão. Vamos aí ao olho. O que é o epitélio? Então, o epitélio é a camada mais superficial da córnea. Ok. Esta é a camada... Portanto, é mesmo a que está a nossa em contacto, capinha, exatamente, a nossa capinha, exato. Mais exposta, vamos dizer assim. Se essas lesões atingirem uma camada chamada membrana de Bowman, que é mais profunda, é mais provável que deixem cicatrizes oculares. Muito bem. Ok. Entretanto... Também são de evitar as cicatrizes. Ou cicatrizando a pessoa fica perfeitamente bem? Não, assim, se for mais profunda, pode deixar, olhando para a córnea de algumas pessoas que frequentemente rebarbam sem proteção, às vezes vemos já ali, às vezes eu digo que é um campo de tiro porque tem muitas cicatrizes mais profundas, ou seja, de situações que vão dificultar a visão. A visão, que vão dificultar a visão, exatamente. Em relação aos traumas mecânicos, não é? Isto é um trauma com menos força, não é? Ou com situações mais pequenas, mas muitas vezes pode acontecer uma situação denominada contusão. A contusão ocorre quando um objeto rombo embate na córnea. Isto pode ser uma tampa de garrafa, pode ser uma pedra, pode ser uma bola. Pronto. Pegando aqui num exemplo comum do dia-a-dia, que é o que acontece com uma rolha de champanhe. A rolha de champanhe pode ser, na abertura da garrafa, pode sair a 50, 60 km por hora. Se a doutora Teresa está a dar estes exemplos é porque isto já aconteceu. Sim, e acontece muitas vezes, não é? Sim, acontece mais vezes do que Aliás, era muitas suposto. vezes até abrir garrafas de champanhe coisas acontecem. Sim, exatamente. Eu gosto muito de celebrar, mas quando abrem uma garrafa de champanhe a minha tendência é fugir um pouco. Porque já sabe, porque já vi algumas viu, destas situações. E por vezes não é só a celebrar, é quando se está a fazer a limpeza da garrafa, está com uma tensão tão alta que pode até sair. Pode sair. E o que acontece nesta saída é então o olho vai ser comprimido anterior-posteriormente, ou seja, vai de certa forma espalmar e as suas estruturas vão alargar no equador, ou seja, vai diminuir de uma forma e alargar noutra. Isto pode dar alterações, tanto na parte anterior do olho como na parte posterior do olho. Temos ali algumas imagens de lesões que podem surgir exatamente nestes traumas contusos, de bola, rolha de champanhe, etc. A primeira imagem vemos um ifema. O que é que ali aconteceu? Houve um sangramento dos vasos da íris. Isto vai sangrar para uma cavidade livre que é entre a córnea e a íris. Vai formar um nível de sangue que pode ser pequeno, como ali, ou pode atingir praticamente toda a câmara anterior e dar grandes alterações na visão. Esta situação tem que ser acompanhada, tem que ser feito tratamento. Muitas vezes é necessário dar colírios para baixar a tensão ocular. O follow-up tem que ser muito apertado e, se for feito um seguimento correto, não deixa sequelas. Ali a segunda imagem que vemos é uma iridodiálise, é uma situação em que a íris rompeu da sua base. Vemos que há uma deslocação da íris, daquela... exatamente. A íris está afastada da sua inserção
Isto ali é bastante evidente, mas pode acontecer de estar por baixo da pálpebra e não ser, o paciente não ver, pode ser uma situação como a bolada que até passou, não dá alterações da visão. Mas a íris, a íris não é responsável pela nossa visão, certo? Não, a íris... Mas pode entrar no campo de visão, é isso? Sim, é assim. Aqui o que acontece, por exemplo, a íris entrando no campo de visão às vezes dá uma imagem dupla, pode dar queixas de diplopia, certo. Nestes casos muitas vezes não dá sintomas, mas como há alterações aqui na zona do ângulo, estas boladas podem dar uma iridodiálise, que é isto, uma recessão do ângulo, isto mais tarde, 2, 3 meses após o embate, pode diminuir a drenagem do humor aquoso e mais uma vez provocar glaucoma, que não sendo sintomático, não é tratado. Daí a importância, mais uma vez, de termos uma avaliação. As duas imagens inferiores. Às vezes uma criança, imaginemos, pode levar uma bolada, não tem sintomas nenhuns, não tem nada, não vai ser uma alteração que seja muito visível. Não vai ter alteração da visão. Mas tem que se estar atento nos meses seguintes. Exatamente. E nos tempos Deve seguintes. ser sempre avaliada porque vão haver sinais iniciais que nós vamos perceber olhando para o ângulo, que é uma estrutura aqui muito importante da nossa visão. Eu vou perceber, ok, aqui há uma recessão do ângulo, há uma probabilidade de vir a desenvolver um glaucoma, portanto vamos vigiar esta pessoa. E, portanto, daí ser mesmo muito importante. A outra situação que pode acontecer é uma catarata. Vemos ali na imagem inferior esquerda uma catarata em roseta. É muito típica nestes traumatismos. Isto ocorre por alterações a nível das... Que as cataratas são? Vamos só aqui... Então, aqui vamos ter uma opacidade desta estrutura que temos aqui dentro, que é o cristalino. Elas podem acontecer pelo envelhecimento. Neste caso, ela vai acontecer porque houve, então, este impacto. O impacto vai danificar as fibras dentro do cristalino ou o que pode também acontecer vai criar micro-rupturas na cápsula que vai permitir que entre o humor aquoso que vai hidratar e, portanto, vamos ter uma perda de visão, que pode ser imediata ou pode ir evoluindo e ir se agravando com o tempo e implicar cirurgia. Portanto, o cristalino que já é aí, que é a terceira camada, vamos dizer assim, exato, mais ou menos. Exatamente. O cristalino aqui é a terceira camada. Além disso, ele pode não... além de desenvolver a catarata, pode-se deslocar. A última imagem que tínhamos ali era, de facto, de um cristalino subluxado. Isso é uma situação que tem uma indicação cirúrgica, óbvia, porque o cristalino é muito importante para a visão. Se ele está deslocado, não vai estar no sítio certo e vai ser não vai ser possível ter uma visão adequada. Em relação às lesões do segmento posterior, elas também podem acontecer. Uma lesão muito frequente é o sangramento, porque nós temos aqui uns vasos, não é, na retina muito frágeis. Quando há o embate, então, deste objeto contuso, ele vai sangrar. Pronto, temos ali em cima uma imagem de uma retina normal, para percebermos como é normal. E as imagens... A retina aí no nosso olho... A retina está aqui esta estrutura, que é uma estrutura muito importante para a visão. Ela vai receber a informação que depois vai ser transmitida para o cérebro, para conseguirmos ter uma visão correta. Então, a imagem de baixo, então, de baixo da esquerda é uma hemorragia. Em geral, estas hemorragias são reabsorvidas sem qualquer sequela. No entanto, é importante, quando a hemorragia é absorvida, procurarmos rasgaduras na retina, como a imagem da direita. Temos ali uma rasgadura que pode ser provocada, então, neste processo de expansão. Que há ali um rasgãozinho, não é? Exatamente. E com o envelhecimento, esta estrutura que nós temos aqui dentro do olho, que é o vítreo, vai ficando mais líquido e o que pode acontecer é que, havendo esta rasgadura e não tendo sido tratada, ela vai evoluir para um descolamento de retina. Portanto, no fundo, um trauma contuso pode provocar uma lesão desde da parte anterior do olho, não é, à parte posterior do olho. Portanto, terem atenção a este tipo de acidentes também, não é? Exatamente. E alguns deles podem não dar os sintomas logo, não é? Sim, exatamente. A rolha de champanhe também, eu estou a dar aqui o exemplo da rolha, mas claro, pode ser uma outra situação qualquer. Também pode provocar... Pode ser uma bola, as pessoas... Exatamente. Uma situação mais dramática. Os mais variados desportos. Exato. Com bolas, e isso acontece muito, não é? Em qualquer desporto. Sim, a bola, a rolha de champanhe. Nós, felizmente, temos aqui uma arcada óssea que às vezes amortece o trauma e limita um pouco, mas muitas vezes não é suficiente. E o que pode acontecer também são traumatismos abertos. Aí, nestas situações que eu falei, não há uma perda da continuidade da parede do olho. O que pode acontecer nesses traumatismos abertos é uma ruptura do olho. A próxima imagem que eu trouxe tem ali uma situação que nenhum oftalmologista quer ver, que é em cima à esquerda, é uma situação de uma ruptura ocular em que praticamente
podemos dizer quase que o olho explodiu e que saíram os conteúdos dentro do olho, ou seja, isto, aqui o prognóstico visual é péssimo. Mas os traumatismos abertos podem também ser provocados por objetos cortantes. Temos ali a segunda imagem, que é um anzol. Para os mais sensíveis, obviamente. Exatamente. Estamos aqui nas imagens Exato, são piores. os mais sensíveis, isto vai melhorar, certo. vai melhorar de seguida. E embaixo temos um corpo estranho que se alojou no cristalino. E do lado direito temos um traumatismo que aconteceu com um X-ato e que a íris, esta parte que está aqui, esta segunda camada, não é como falamos, vai herniar e vai sair. Se for uma coisa superficial, aquele último caso pode haver uma grande recuperação da visão com cirurgia e aqui é muito importante dizer que em qualquer traumatismo aberto, que haja uma perfuração, a prioridade é fechar o olho, porque um olho aberto tem o risco de infecção e, portanto, numa fase inicial encerramos a cavidade e depois pode ser necessário cirurgias adicionais para resolver, não é? E para conseguirmos recuperar a visão. Muitas vezes o próprio tipo de traumatismo já nos diz qual é a lesão que pode acontecer, não é? Num trauma perfurante, isto pode acontecer com um vidro, pode acontecer com aço, pode acontecer com um arame, com uma tesoura, ou seja, quando nós vamos fazer o exame oftalmológico, claro que temos de fazer um exame muito completo, mas consoante o tipo de mecanismo de lesão já vamos orientar mais para determinadas situações. Nessas situações, o oftalmologista tem que pensar e agir rápido, não é? Sim, é assim. No caso de uma situação de um olho aberto, não é? Idealmente deve ser corrigido nas primeiras 24 horas. Muitas vezes nós não conseguimos encontrar com o nosso exame o corpo estranho, pode estar alojado em zonas que não é visível, mesmo naqueles instrumentos que nós temos, que provocam toda uma ampliação e após a dilatação do olho. Porque há objetos que podem ser minúsculos mesmo, não é? Exatamente, e às vezes é necessário recorrer a exames auxiliares diagnósticos, ecografias, ressonância magnética, TAC. No caso de objetos metálicos, o TAC ajuda bastante e, portanto, isto tudo vai orientar, então, o nosso exame, não é? Aqui, há bocadinho falou então da situação do desporto e de facto há muitas lesões que podem ser causadas por atividades desportivas. Nós sabemos que o desporto é ótimo para a nossa saúde, mas devemos ter alguns cuidados, particularmente em desportos com bola, que é aqui que geralmente acontece a maior parte das situações. Nos desportos com bola em Portugal, o futebol é o que provoca mais lesões e é um desporto de contacto, pode ser não só a própria bola, mas também uma cotovelada, com o dedo e outro tipo de esportes que também têm potencial de provocar lesões graves. Ali estamos a ver uma imagem, temos um hematoma bastante significativo. Nós às vezes, a assistir aos jogos de futebol, às vezes... Sim, até quase que nos dói a nós, não é? Porque nós vemos que de facto houve ali e é uma grande velocidade. Nós estamos a falar de velocidades que a bola atinge muito altas. Exatamente. Não é? E também outros tipos de esportes que não é tão comum, talvez por também não ter uma prática tão frequente. No caso do golfe, também a bola sai bastante disparada e com uma velocidade alta. E não é uma bola nada mole. Exatamente. Não é? E no caso do hóquei do gelo, não é? Nos Estados Unidos é muito praticado e tem o disco, que provoca lesões bastante graves. Aliás, a Academia Americana de Oftalmologia divide os desportos em vários graus consoante o risco de haver trauma ocular. Há os desportos com alto risco, com risco moderado, risco baixo e risco reduzido. Nos desportos com alto risco, na maioria deles já há uma implementação de utilizar o material de proteção com proteção oftalmológica. Está incluído aí o paintball, não é? Que é uma bolinha muito pequena, mas com alta velocidade. Também o beisebol, que não é tanto tão praticado cá em Portugal, e também, neste caso, o hóquei no gelo. Noutros desportos que são considerados de risco moderado, já não há essa obrigatoriedade de utilizar a proteção, ou seja, vai depender mais de cada praticante, o ónus vai para cada um de nós. Eu aqui o que geralmente aconselho sempre é, obviamente que fazer desporto inclui a aceitação de algum risco, mas devemos reduzi-lo ao máximo. Portanto, no caso de situações com visão monocular, em que só se vê de um olho, no caso de pessoas que têm profissões que dependem muito da visão binocular ou que já tenham patologia ocular, deve ser utilizado de qualquer maneira essa proteção ocular, que deve ser em policarbonato, que é um material mais resistente, para evitar então
que aconteçam acidentes, não é? Porque sabemos que os acidentes, mais uma vez, em 90% dos casos, os acidentes nos desportos podem ser utilizados com a proteção adequada. Podiam ser evitados, não é? Exatamente. Nós estamos aqui a atingir o nosso tempo. Queremos agradecer à doutora Teresa, que vai de certeza voltar com este tema, porque havia muito mais claro ainda sim, a dizer. claro que sim. Mas já deixamos aqui o alerta e também nesta altura de pandemia dizer às pessoas que são proteger-se, é essencial. Proteger os olhos, que é para já não ter que lidar com o resto. Mas no caso de alguma alteração no olho, não deixar passar muito tempo, porque a ajuda muitas vezes pode ser preciosa. Agradecer a presença da doutora Teresa Painhas uma vez mais aqui no consultório. Nós seguimos para intervalo, a seguir falamos sobre medicina dentária. Até já.